tipo, você tá pegando um pouco mais leve porque vai nota pra todo mundo, alguma coisa assim, ou você tá fazendo normal mesmo? Não, tô fazendo normal, Tá, para beleza. valer, tá? Pode ficar tranquilo. Inclusive nos comentários, tudo, vírgula por vírgula. Desculpa aí se eu peguei pesado com alguém. Teve uns aí que eu fiquei até assim, meio, né? Não sei se fizeram que não foi muito para valer. Tem gente que eu mandei umas notinhas meio que a pessoa assustou, mas eu fiz para valer mesmo, Não, não, tranquilo. né? Fro, eu fiquei em dúvida, porque tem um parágrafo meu que você colocou assim, faltou fundamentar. Aí é Isso. tipo o quê? Concluir? É, porque você só fez o seu comentário e não colocou nada para que aquele parágrafo tivesse uma fundamentação, nada além de você nele. Então, ele ficou no senso comum. Boa Tá, pergunta, faltou entendeu? um dado. Alguma coisa para amparar aquele parágrafo. Então, ficou só assim, você falando, nenhuma fundamentação. Geralmente, quando eu li, daria para você amparar com uma pesquisa, com um dado, ou até com uma informação, uma citação, sabe? Eu não lembro qual foi o tema, mas eu lembro que eu coloquei isso para você. Quando eu li, eu falei, puxa, Liara, podia ter colocado aqui alguma coisa. Na hora eu até lembrei o que que era. Eu não lembro qual foi o tema. Era da Tanto, mulher, Pro. eu li tanto texto, mas eu pensei assim, podia ter colocado aqui, sabe, algo para amparar, porque ficou simples, ficou simplório. Então ali você podia Entendi. ter colocado, né, alguma coisa. Foi aquele da gravidez, né? Isso. Foi aquele da Que é gravidez. violência obstétrica. Isso. Isso, da violência. Então, aí você podia ter colocado, eu acho que foi o segundo de desenvolvimento, né? O primeiro ficou Primeiro, bom, Pro. foi o primeiro? De Primeiro. alguém foi o segundo, então. Eu devo estar confundindo com o outro, que também ficou assim. Então, o parágrafo precisa, em todo parágrafo, você precisa colocar o tópico frasal, né? E aí você precisa colocar uma fundamentação, um amparo, né? De alguém, alguma informação que venha te ajudar nessa argumentação. Então, o que você vai colocar ali? Então, dava para colocar alguma coisa naquele parágrafo. Pensa sempre assim. Pro, eu posso refazer esse parágrafo e te enviar? Com certeza, com certeza. Fechou. Aí eu envio junto com essa redação hoje, tá? Beleza. Obrigada. Nada. Ô, Miriam, Fala. uma pergunta. Tem como, tipo, a redação do hashtag, eu entreguei, só que eu não lembro se foi na época tipo, que você devolveu ou se eu tinha entregado depois, algo do tipo. Uhum. Eu acabei não pegando ela de volta. Daí, tipo, não sei se teria como você, sei lá, me falar nota ou Vou mandar ver. ela pra mim por e-mail, algo do tipo. Eu posso ver, te mando aqui no comentário. Sabe o que eu olhei? Você tem nota sim, foi erro meu na aula passada. Eu falei que você estava sem a nota do simulado Enem que a gente fez na sala. Lembra que eu te falei? Que você Que ia é a fazer segunda do. chamada. Cadê? Eu anotei aqui. Gerenciamento de situações de desastre ambiental. Você Eu, fez. Então, porque eu fiquei muito confuso. Eu falei, velho, eu já fiz esse tema. E daí eu comecei a caçar aqui e eu não achava. Mas de qualquer jeito eu ia fazer redação mesmo. Não, Tá de você boa. com certeza, você sempre faz todas, mas você tinha feito sim, você fez. Eu achei aqui, eu falei, nossa, eu devo estar muito maluca na hora que eu fui olhar, porque eu olhei no sistema as notas que eu Essa lancei. quarentena, pro, relaxa. Aí eu olhei o seu nome e falei, gente, o Roberto tá com nota, não sei por que que eu falei o nome dele. Aí eu ia até te mandar, depois eu falei, ah, tá bom, depois eu falo. Ô, Fran, você Te tem Não, minha mas confundi tranquilo. à toa, te confundi à toa. Fala, Camille. Você tem minha nota aí também? Porque eu não acho, eu não sei onde tá a minha. Tipo, eu não consigo Mas eu ver. tenho de todos, mas a escola não liberou de todo mundo, entendeu? Ah, tá, Eu acho que ela entendi. vai liberar de todo mundo junto. Ah, Eu não, entendi. não tive autorização para liberar porque eu ia entregar a prova na semana que Ah, a gente entendi. veio Mas para eles vão casa. liberar só Eu a nota? acredito que sim. Eles vão liberar a média, o boletim, mas eu acho que eles vão liberar aquela parte que sai nota de todas as atividades, de todas as provas. Eu acho que eles vão fazer isso. Se eles não fizerem, aí eu passo a nota para vocês, sei lá, a gente dá Mas um a gente jeitinho. vai conseguir ver a redação, tipo, ver o que que errou?
Eu acho que a redação está aqui comigo, né? Está aqui em casa. Eu não sei como que a gente vai fazer para passar essa redação para vocês. Eu não tenho como, não Só sei. se não tem como postar no. Escanear, não sei, sei lá. Daí a Não gente sei, uma por uma. Não sei como que eu mandaria para vocês isso. Eu não sei, posso ver com o pessoal da informática se tem como fazer isso. É, porque escanear é facinho, tipo, o problema é que é É, bastante gente, o mas, problema é tipo, que é bastante encaminhar a cada gente um, já né? tá expert em escanear aqui, Vocês filho. estão. Eu não sei nem como fazer. O Gabriel aqui é, sabe, só se eu pedir é para muito ele fácil. Tem mandar. aplicativo no Escravo celular. daqui. Tem aplicativo, fica bonitinho. Tem, fica lindo. Eu tô recebendo umas muito bonitas. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso levar lá na escola, eu vou ter que passar lá para fazer uns trâmites legais e pedir para o menino do departamento lá escanear e mandar para vocês, ué. Vocês estão mandando tanto material para gente. Tá, Conversar com beleza. eles. Tá Vamos tranquilo. conversar. Só pra confirmar, então tem a dos desastres e a do hashtag também aí. Essa eu não lembro, acho que essa alguns receberam. Eu não sei se eu tô com Hashtag? essa. Essa eu acho que alguns receberam. Porque essa foi para a banca, não foi? Essa foi a Foi, atividade. acho que foi. Essa alguns receberam. Só quem entregou depois que ficou comigo. Ou ficou Tá, com a Yara, ela me entregou algumas. Essa maioria já recebeu. Eu vou ver o que tem aqui comigo. tá Aí eu bom, já te falo, eu tranquilo. já te falo. Quem tá querendo sair, espera só um pouquinho, que eu vou marcar presença de quem tá aqui. Espera um pouquinho, não sai ainda não. Só aguenta aí. Eu sei que o barulho tá grande, mas aguenta aí que eu vou marcar a presença e aí eu já libero. Ô, Miriam, Pode falar. sobre essa inteligência artificial, eu poderia citar, tipo, a maquinização do campo? Pode? É que eu Depende de fico com como medo você vai de, colocar. E você não pode fugir. eu fico com medo de fugir muito para Então, a parte tecnológica e não a inteligência artificial. então, meu medo é esse. Você não pode ir muito longe nisso. Cita só como fato histórico, tipo, sei lá, É, fala da Revolução começo. Verde, pá, Isso. e vai pro outro lado. Só o comecinho, faz uma referência. Tá escuro aqui. Como é treinamento de tempo, estão me perguntando o prazo. O prazo é agora. É você fazer e me entregar. É treinamento de tempo. Tá? No máximo hoje. Eu coloquei nos dois sistemas para ser entregue hoje. Tá? E fecha 11 horas o sistema. Fecha assim, né? Tipo, que horário de Brasília. Exatamente. Professora, Pode falar. você recebeu a minha atividade da segunda chamada? Recebi. Ah, tá. É porque tem algumas coisas no Classroom que ele fica mandando de novo para mim, como se eu não tivesse mandado. Tá desse jeito, tá para todo mundo assim. Ele fica retornando para mim, para vocês, para os alunos. Tem a primeira atividade que eu tô recebendo, eu fico devolvendo. Você Mas tem que se tá, marcar como concluída. Mas eu. Ah, ela ou eu? Não sei. É acho que porque, tipo, tem você. umas que quando eu marco como concluída, tipo, ele não me manda de novo. Mas eu não sei se foi, tipo, exceção mesmo, tipo, se não ia bugar aquilo ou se foi porque eu marquei, entendeu? Vou me atentar a isso. Obrigada. Porque eu marquei, mandei pro Rodrigo, fechei nota, tudo certinho. Fica tranquilo. Entendi. Obrigada. Professora, Oi. essa segunda chamada era para quem não fez a primeira, né? Para quem não fez aquela do presencial, exatamente, a do mini simulado Enem. Mas Ah, tá. valia como atividade também.
Ah, é que eu fiz, só que eu nem mandei porque era a segunda chamada, eu vi depois. Não, mas podia ter feito só para você treinar e já ficava aqui Não, como eu fiz. atividade. Eu posso mandar ela? Pode, claro, sempre, Tá. tá? Redação nunca é demais. Ô, Miriam, Pode falar. tem problema na minha redação eu citar muita coisa que não é brasileira, só que, tipo assim, nessa redação o tema tá escrito lá no Brasil? Não, você pode citar, mas você tem que analisar o Brasil, sabe? Tudo que você Comparar com o Brasil. exatamente, fazer essa comparação e fechar falando do Brasil. Tem que lembrar sempre disso. Tá, obrigada. Nada. Miriam, posso te Pode perguntar falar. alguma coisa que tem a ver com o texto de agora? Como? Posso Repete. te perguntar sobre algo que não seja sobre o tema de agora? Claro. Você tem algum PowerPoint, alguma coisa do tipo sobre comentário crítico? Comentário crítico? Só comentário? Comentário seria uma análise especificamente sobre comentário? Acho que não. E artigo de opinião? Artigo tem. Foi o que a gente viu um pouquinho antes da gente sair. Foi a Aham. última aula que a gente fez. Que eu não tenho as anotações. Tenho, isso eu tenho. Você tá precisando? Você quer rever? Eu tô, que tem um tema que eu peguei e eu não lembro, tipo, certinho a estrutura. Tá. De comentário crítico eu posso ver. De artigo de opinião, eu posso ver, mandar para você daquela aula que a gente viu um pouquinho antes da gente sair, Isso, esse mesmo. tá? Entra em contato comigo por mandar me manda um e-mail, Tá, mando tá? sim. Aí a gente Tá. conversa. Obrigada. Nada. Ô, Miriam, Pode falar. sabe o que eu tava percebendo? Que
por eu estar fazendo redação e digitalizando, eu descobri que a minha letra está ficando muito pequena, tanto que uma das suas observações em algum dos meus textos foi melhorar a ortografia. Isso seria quanto à caligrafia ou ao Não, tamanho? não. Ortografia é erro de ortografia mesmo. Caligrafia, desculpa, caligrafia. Ah, tá. Se eu escrevi caligrafia, aí é a letra. Porque aí é interessante mesmo você observar isso, porque se eu estou falando da caligrafia, é a letra, e é a letra já nesse scanner, já na imagem da sua redação. Às vezes está ficando muito junto, amontoado, não está dando para ler. Então, aí eu fico com medo, porque, tipo, para facilitar a sua correção, eu pensei em fazer uma folha sulfite para ficar mais visível para você, mas aí eu fico com medo de, tipo, na hora do vestibular, porque eu tenho mania de fazer letra grande no rascunho para ter uma claridade nas ideias, só que na hora de passar no rascunho eu fico com medo de fazer muito pequeno e o scanner não conseguir copiar. É complicado porque você vai ter que se acostumar a fazer. E você sabe que, por exemplo, na folha do Enem, aquela folha apertadinha, linha apertada, né? Tudo muito miúdo. Você vai ter que aprender a fazer pequeno e a letra clara. É bom treinar. É por isso que eu comecei a te dar esse alerta, para você treinar mesmo, fazer pequeno e claro. Eu estou dando vários alertas assim, porque é ótimo esse treinamento. Vai ter que treinar a fazer isso. Não adianta mudar para folha, para outra folha, sem linha, sem nada. Não adianta. É treinar nessa folha com linha. O ideal era até uma linha mais apertada mesmo, porque vai ser a sua realidade. O corretor do Enem ele vai ver a sua letra numa folha até mais apertada. Tipo, eu vi aqui, né? Eu abri para ter certeza, você colocou assim, melhore a letra. Você diria, tipo, na caligrafia ou no tamanho? Caligrafia, no desenho da letra. Entendi. Entendeu? Porque às vezes está muito amontoada, você está escrevendo tudo junto, fica apertado. Eu não identifiquei o que é. Se eu especifiquei uma em específico aí, se ficou nessa caixinha específica, olha o que foi, qual desenho. Agora, se eu falei no geral, é o texto todo. Então, dá uma olhada nisso também. E eu vou observar nessa que você vai me mandar agora e vou ver se tem alguma letra em específico. Porque, às vezes eu mando assim: observe o desenho da letra Q e da letra G. Para alguns eu já tenho mandado específico. Qual é a letra que tem que melhorar? Eu acho que o meu foi geral, porque eu fiz bem apertado. Então é isso. Então é geral. Então, tipo, né, se eu posso te mandar só para treinar o tempo mesmo na folha de caderno, para ficar visível para você, Pode. E depois em casa eu copiar, limpo, numa folha de redação? Pode sim. Obrigada. Ô, Miriam. Pode falar. Tipo, se eu já apresentei um termo, eu posso, tipo, inteligência artificial. A abreviação de inteligência artificial é IA. Se eu coloquei inteligência artificial entre parênteses IA, futuramente eu posso escrever só IA? Pode. Posso? Pode. Obrigada. Nada.
Pro, agora já pode sair, né? Já, pode sair. Já marquei a presença, gente. Beleza, obrigada. Nada. Obrigada, tchau. Nada, tchau.
Miriam, Pode falar. você consegue ver o meu texto? Sim, peraí que eu vou ler. Saiu. Peraí, vou achar você aqui. Fixa o vídeo dela. É. Pronto. Tá. E você terminou? Ou você ainda vai... Então, eu fiquei com dúvida quanto à minha tese. Isso. Porque, tipo, o desenvolvimento tecnológico artificial no Brasil, ele vem acompanhado com desvantagens e desvantagens. Aí eu poderia colocar minha tese, que nem eu estou colocando em todas as outras anteriores, que é tipo, por isso é um assunto que exige total atenção de todos. Isso, pode. Isso é uma tese forte? Mais ou menos. Depende muito do tema. Você precisaria ter um argumento que falasse dessa atenção. Dar atenção não é uma tese muito consistente. Desculpa. Não é uma tese muito consistente, dar atenção. Mas depende do que você vai falar na argumentação, porque fica um pouco aberta essa tese. Se eu falar, tipo assim, por exemplo, exige uma... Mas é que eu acho que se eu falar da legislação, fica muito restrito só ao governo. A legislação também não é tão viável. Porque aí faltou a tese, né? Era o que eu ia te perguntar. Tá boa a sua introdução, não tá ruim, só que falta a tese. Porque, tipo, eu tô tentando pensar numa coisa que eu consiga não travar no final da proposta de intervenção. Porque aqui eu já citei as vantagens e as desvantagens que eu vou ter que defender, né, argumentar ao longo do texto. Só que eu não consigo, tipo, de uma forma abrangente, citar um problema geral para facilitar na argumentação, na proposta de intervenção. Não, mas eu acho que mesmo que você deixe aí as vantagens e desvantagens, você não vai ter problema, porque você ao longo do texto vai falar de tudo isso e você já tem um caminho para colocar uma proposta de intervenção aí. Você não vai ter problema para propor. Porque você falando das desvantagens, você já tem o que propor. O problema é se você falasse só daquilo que é bom. Entendeu? Tá, vamos supor que eu achei a minha tese. Qual é o conectivo que eu vou usar aqui? Contudo. Por isso, exatamente. Por isso. Por isso é um assunto que exige extrema ou assim, atenção. Assim é evidente ou evidencia-se. Fica evidente. Entendi, obrigada. Tá? Nada. É que eu gosto de usar o fica evidente no final. Tipo, então deixa. Então tira daí. Deixa lá pro final. Perceptível. É perceptível. Isso.
Ô, Miriam, rapidão. Pode falar. Eu colocar a priori, eu tenho que colocar depois a posteriori? Ou algum que dê sentido na sequência, né? Em segundo lugar, a posteriori, né? Mas um que dê essa sequência de análise, mas não a posteriori, obrigatoriamente. Em segundo lugar. É que eu coloquei, tipo, no começo do parágrafo a priori, aí eu terminei o parágrafo. Aí eu ia começar o segundo com a posteriori, mas fica melhor se eu começar com, tipo, outro sim, paralelamente. Aí eu tenho que Pode colocar ser a posteriori. também, porque não é obrigado. A priori é em primeiro lugar. Outro sim e também, que dá sequência de continuidade. A priori é só em primeiro lugar. Não é obrigatório, tá? Eles fazem casadinho, alguns fazem esse casadinho, mas não é obrigado, não. Só tem que dar sequência. Você tem que colocar um conectivo, só isso. Se eu colocar um conectivo de tipo, que contrapõe, tipo, mais, porém, aí não dá, né? Aí vai ficar estranho. Aí você teria que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Um que dê a sequência e o outro que contradiga. Aí vai ficar melhor. Tá, entendi. Entendeu? Fica muito estranho se eu colocar minha tese, tipo, eu fui contra, porque, tipo, o tema fala assim, desenvolvimento das tecnologias e da inteligência artificial no Brasil. Daí, tipo, a minha tese ia ser a seguinte, tipo, apesar de possível desenvolvimento das IAs no Brasil, não é prioritário, e se feito assim como outras questões sociais, a exemplo, a desnutrição gerará consequências, reafirmando a desigualdade social. Tipo, tem problema eu ir pra esse lado e, tipo, só que daí no texto eu vou ter que falar, tipo, da tecnologia artificial. Não pode. Cortou, Roberto, não tô te ouvindo. Tá, você ouviu a tese? Não ouvi. Cortou. Apesar de possível desenvolvimento das IAs no Brasil, não é prioritário. E se feito assim como outras questões sociais, a exemplo, a desnutrição gerará consequências, reafirmando a desigualdade social. Tá, e a sua dúvida é se... porque no texto eu vou ter que falar sobre a inteligência artificial. Sim. E, tipo, se não ia ficar estranho, eu, tipo, defender a tese, que não é prioritário e tal, e no texto eu tenho que falar sobre ela. Não, você vai ter que falar sobre ela, mostrando o seu ponto de vista. Você não vai se contradizer. Em momento algum. Porque você falou, entendi. entendeu? Você vai falar sobre ela, mas... Eu vou ter que mostrar os dois lados. Exatamente. Sempre vai ter que ter porém nos parágrafos. Exatamente. Tá. Exatamente. Entendi. Entendeu? Tá. Ô, professora, na minha redação, eu apoiei o desenvolvimento das tecnologias, né? Eu falei que ela está acontecendo atualmente no Brasil e tudo. E aí, na minha conclusão, como eu não estou problematizando o tema, eu estou, tipo, desenvolvendo ela, levando em conta, tipo, que esse desenvolvimento precisa continuar, e aí eu tô dando, tipo, dicas e tal para que isso aconteça, para que continue com o progresso da IA no Brasil. Isso é correto? Peraí, mas você tem que dar uma proposta de intervenção, porque é modelo Enem. Se você não tiver uma proposta de intervenção, vai estar errado. Mas aí como eu faria, então? Então, você tem que problematizar. Tem que problematizar? Tem. Não tem jeito. Você tem que apresentar... Tá, mas eu posso problematizar na conclusão? Não. Eu posso falar, tipo assim, porém, não? Não. Porque você tem que apresentar esse problema lá no começo do seu texto, falar sobre ele, porque você não pode apresentar dicas na dissertação argumentativa para o Enem. Não faz parte da estrutura do Enem você apresentar essas dicas e tudo mais. Isso é outro gênero textual. Entendeu? Uhum.
Entendi. É outro gênero. Você foge do gênero se você fizer isso. Tá bom, Mas, então. Obrigada. nada. Professora, Acabei de ver sua pergunta aqui. Voltei aqui em cima para ver as perguntas. Fala. eu posso colocar alguma coisa sobre os algoritmos ou não tem nada a ver? Pode, claro que pode. Ah, obrigada. Você conseguiu entender essa... Consegui. Ah, então tá. Obrigada. Nada. Professora, Pode falar. eu posso colocar, para não perder minha redação, né? Eu posso, Claro. tipo aqui na introdução, eu defendi a inteligência artificial, mas eu posso falar que, tipo assim, que ela não tá, tipo, é muito difícil dela alcançar o Brasil, tipo, inteiro. Isso. Perfeito. E aí, nas minhas duas argumentações, eu já construí todas. Tipo, eu falei dos benefícios e tudo, e aí na conclusão eu posso trazer de volta isso? Tá, no mas Brasil não. Isso, pode. Mas na argumentação você tem que falar, você tem que falar por que que ela não alcança, você tem que apresentar o porquê. Você não pode falar que ela não alcança, que é um problema, e não falar mais nada disso na argumentação. Certo. Entendeu? Tá. Tem que ter Aham. argumentos, né, me mostrando por que que ela não alcança, quais são as dificuldades. Você tem que apresentar isso na argumentação. Eu posso fazer Também. um, tipo, a favor e o outro falando que, tipo assim, mas não vai dar certo. Não que não vai dar certo, que não acontece ainda, né? Que ainda não acontece. Pode, aí pode. Tá, obrigada. Nada.
Professora, eu preciso explicar aqui que PIB significa? Ou Não, de forma alguma. não? Não, de forma Ah, alguma. tá. Tá. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Ô, Miriam, tem problema eu falar, tipo, natureza no sentido, tipo, um movimento de natureza social? Não. Tá. Pode caracterizar um pouco de figura de linguagem? Não pode usar. Acho que não, porque Não. você, tipo, usa normal, Eu né? pensei nisso, mas não entra porque é bem utilizado. Pode usar. Miriam, Pode falar. Como que eu falo que a legislação não funciona? Por falta de uma legislação coerente? Ineficiente. Não, então por falta de uma legislação eficiente, né? Por uma legislação É que eu já eficiente. Isso, Aham. eficiente. Obrigada. De nada. Ô, Miriam, vigor pode usar normal, né? Tipo, em paralelo na sociedade contemporânea está em vigor uma... Sim, normal. Tá, Ótima palavra. Ô, Miriam, por exemplo, assim, eu citei Revolução Industrial, daí beleza, R maiúsculo e I maiúsculo.
Daí, lá depois, tipo, é que eu falei do movimento ludista e tal, daí movimento ludista não precisa ser com letra maiúscula, certo? Aham. E daí depois eu coloquei que quebra de máquina sendo contrário à revolução. Daí essa revolução é com letra minúscula também, né? É. Tá, entendi. Beleza. Ô, Miriam, Pode falar. quando eu vou falar, por exemplo, assim, eu já falei Falei que na sociedade atual está presente a revolução tecnocientífica com a utilização da inteligência artificial. Daí, tipo, agora ia vir a tese. Eu mudei minha tese, não vai ser mais aquela. Uhum. Daí, tipo, assim, é necessário desenvolvimento. Tem problema eu colocar dessas tecnologias? Não, é bom. Porque senão eu vou ter Aí que você, repetir. vai repetir tudo. Não, tá certo. É assim que se faz. Tá. É porque eu fiquei pensando porque na tese, tipo, de ter todas as palavras. Não, é importante, mas no caso você fez referência a várias, né? Como que você É, fez antes? Você falou de. Você falou. eu falei assim, durante a época da Revolução Industrial ocorreram diversos movimentos, entre eles o movimento ludista em 1812, de natureza social marcado pela quebra de máquinas, sendo contrário à revolução. Em paralelo, na sociedade contemporânea está em vigor uma revolução técnico-científica, com a utilização da inteligência artificial. Assim, é necessário o desenvolvimento dessas tecnologias. É melhor assim. Senão vai repetir, vai ficar muito carregado. Beleza. Miriam, eu Oi? te mandei a atividade no Google Classroom agora e eu fiz de lápis. Então, você pode ver para mim se tá nítido, porque qualquer coisa eu mando ou passo a caneta. Tô abrindo. Um minutinho, que eu já olho. Tá. A minha também tá de lápis.
João Luiz também já entregou. Tem problema se eu acabar entregando mais tarde, Miriam? Não? Sendo hoje, tá bom. Bruna, ficou ótimo. Dá para ler, sim. Mesmo eu ampliando bem, vem tudo certinho. Tá bom? Uhum. Pode ir tranquila. Obrigada. Nada, boa Tchau. semana. Tchau. João Você Luiz. Deixa eu ver o seu, João Luiz. Dá para ler, João Luiz, certinho. Obrigado, amiga. Até mais. Nada, boa semana. Professora, Oi? quais que são aquelas perguntinhas mesmo que a gente tem que responder na conclusão? Eu não lembro o que você falou já várias vezes. O que, quem, como, para quê. Então, o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, para quê e um detalhamento, se você conseguir. Pegou? Tá bom, obrigada. Nada. Professora, você pode ver se o meu ficou bom? Acabei de te Posso. enviar. Quem? Deixa eu fechar Pedro aqui. Henrique. Pedro. Onde você enviou? No Class? É, no Class. Já chegou. Deixa eu só abrir. Uhum. Mandou 2 imagens? Isso. Professor, Oi. se eu, por exemplo, não souber, tipo, nada de inteligência artificial no Brasil, eu posso colocar porque eu acho que eu deveria ter mais? Sim, de qualquer forma. Pode, mas como assim? Você fala você... Por exemplo, eu sei uns benefícios da inteligência artificial. Aí, só que eu não sei como ela está sendo usada no Brasil. Uhum. Aí eu posso só colocar como eu acho que ela devia ser usada, porque... É uma boa saída. Pode sim. Bom. Pedro, tá certinho o seu. É uma linha no outro texto, na outra imagem. Isso. Certinho. Uhum. Tá bom, então. Obrigado. Nada, boa semana. Miriam. Pode falar. Então, eu estava aqui, né, no terceiro parágrafo, e aí eu lembrei dos algoritmos, não sei como fala. Logaritmos, que caiu na redação do Enem, né, de uns anos atrás. E aí eu coloquei como vantagem, porque eu vi que o que eu tinha citado lá na tese, eu já citei tudo junto no segundo parágrafo. E aí eu descobri, né, eu lembrei dos algoritmicos e do reconhecimento facial. Só que eu não citei na minha tese. Tipo, no meu primeiro parágrafo introdutório. Mas você falou que eram coisas que tinham uma parte
Uma parte vantagens e positiva. desvantagens. Vantagens, então dá sim. Porque, tipo, eu citei lá na introdução. É isso que eu fiquei na dúvida, porque eu não citei os algoritmos e o reconhecimento facial voltado à segurança como vantagem ou desvantagem. Não, mas você não precisa colocar tudo na introdução. Você falou que existem vantagens. E aí agora, no desenvolvimento, você faz referência a essas vantagens e diz quais são algumas delas. Entendi. Entendeu? Você não precisa colocar tudo. É que eu lembro que no ano passado, no retrasado, você explicou pra gente que tem várias formas de fazer o primeiro parágrafo, né? O introdutório. Que é tipo por flashes, por tal. E eu lembro que ele citava as vantagens e as desvantagens. E o que ele citava lá, ele ia argumentando ao longo do texto. Aí eu achei que para eu colocar na minha argumentação, eu tinha que ter citado. Não, você pode deixar só a palavra vantagens e aí depois você destrincha ela no parágrafo. A palavra vantagem vai te dar abertura para isso. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Ô, Mini, eu tô com medo do meu primeiro parágrafo ter ficado muito grande. Muito grande. Não, grande ele ficou, mas eu distribuí ele bem. Tipo, o maior período tem mal 3 linhas. Ah, perfeito. Mas tem 9 linhas, o total. 9 linhas do caderno. Na folha de redação. Alas. Faça 4 parágrafos, né? 9. Não, eu vou fazer... deu... 8, 9. Faça de 7 a 9, 7, 8. Você vai ter que fazer 4 enormes parágrafos, todos eles. Você não pode fazer nenhum. Você não vai poder fazer nenhum menor que 7. Tá, tranquilo. Tenta fazer, não pode de jeito nenhum fazer nenhum menor que 7 para não dar aquela desestruturada no resto do texto. Não tem problema fazer, mas pensa nisso só. Será que cortou? Será que ficou confuso? É que depois da minha tese, é que eu, tipo, parece que tem 2 teses, mas não tem. Não sei se tem. Vou ler, daí você me fala. Tá, eu falei da revolução tecnocientífica com a utilização da inteligência artificial. Assim, é necessário o desenvolvimento dessas tecnologias que podem, inclusive, ajudar no combate a problemas ecológicos. Entretanto, na contemporaneidade surge uma problemática relacionada à manipulação perante o controle de dados no ambiente digital, sendo substancial o debate acerca de soluções para tal realidade. Não. É porque eu falei que ela tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, e que precisa é debater. basicamente o tema do Enem. E que precisa ser debatido. Você vai falar das duas, um parágrafo de cada. Não tem problema ficar esses dois. Essas 2 vertentes, né? Mas lá no final... Eu pensei que é que daí no primeiro eu posso falar, tipo, de ser bom, essa parte de ecológica, né? E daí no segundo eu deixo o controle de dados, que é tipo mais crítico. Daí na API eu tenho que setar as 2, né? Aí você vai fechar os 2. Beleza. Não pode deixar nada para trás. Cuidado com isso só. Tá.
Ô, Miriam, eu não falei que a inteligência artificial significa IA. Tem problema eu colocar IA direto? Ou, tipo, Se seria uma você abreviação fez. errada? Não, pode falar. Se você já fez referência a ela, se você já usou o termo completo, depois você usar IA, não tem problema. Tem que usar uma Tá, beleza. vez, tá? Miriam, acabei de terminar a redação, te enviei lá Aham. no Classroom. Tá, Você pode vou ver olhar. se tá nítido? Tá, vou abrir e já te falo. Deixa eu só ver se ela vai abrir quando eu ampliar, porque o meu maior problema aqui está quando eu abro, quando eu amplio, às vezes some a última parte. Não deu para ver direitinho. Tudo certinho, Yasmin. Fica tranquila. Tá bom? Yasmin? Tá bom, Miriam. Tá? Obrigada. Boa semana. Beijo. Pra você também. Tchau. Tchau. Quem me liga? Miriam, Oi. acabei de te enviar, vê se deu certo. Tá. Deixa eu abrir aqui de novo. Você mandou no Class? Aham, eu enviei 2 separados, porque não coube uma só na folha. Tá. Deixa eu ver como é que ficou. Tá abrindo. Eu até prefiro quando é dois, quando são duas imagens assim. Ótimo, certinho. Ô, Miriam. Bonitinho, Ana. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, boa semana. Tchau. Você também. É errado falar ocorrentes? Ocorrentes, quando No sentido ocorrem. de. Que já ocorreu, tipo, é uma solução para problemas ambientais, ajudando em sua prevenção e no combate aos ocorrentes. É que eu não veio nenhuma outra palavra na minha cabeça. Você quer dizer que eles ocorrem sempre? Então eles são recorrentes? Não com essa ideia. No ideia de, tipo assim, ela ajuda tanto na prevenção, quanto, tipo, já ocorreu. Então ela também vai ajudar, entendeu? Tipo, Então nos é ocorrentes. ocorrente, então tá certo. É isso Tá mesmo. certo? Tá Tá, certo. beleza.
Professora, tem problema se colocar Google com G minúsculo? Você está falando da empresa, você está fazendo referência a do um site. Site, é um substantivo próprio, né? Então tem que pôr com letra maiúscula. Ai, tava passando na limpa, eu caguei aqui. Não, só põe em maiúsculo, assim, não tem Obrigada. problema. Tá, obrigada. Nada. Ô, Miriam, tem problema usar decunho? Tipo assim, combate a problemas de cunho ambiental, de cunho... Normal. Tá. Miriam. Pode falar. Se eu estou no meu último parágrafo, né, no parágrafo de conclusão, e eu quero usar a primeira palavra sendo sobre esse viés. Não é o plural dessa palavra, porque não é só um viés, são todos. Não, mas é sob esse viés que você discutiu no texto todo. Sob esse viés. Embaixo de tudo isso que eu falei, entendeu? Aí eu tenho que pôr a vírgula, né? Sobre esse viés, vírgula. Isso. A vírgula. Tá. Obrigada. Nada. Eu uso fica nítido ou é nítido? Não faz diferença. Ok. Ô, Miriam. Pode falar. Um sinônimo para, tipo, formando, contribuindo. O que você está falando? É que, tipo, eu tô falando que, tipo, tá, eu já acabei dos problemas ecológicos, eu falei assim, porém a utilização dessas tecnologias também está diretamente relacionada à manipulação de dados do usuário, tipo, contribuindo para o conceito de bolha social. Só que, tipo, sei lá, não queria usar... Contribuindo, colaborando. Tem fomentando.
Fomentando. Isso, Fomentando. cara. Tava mitigando na minha cabeça. Só que não faz sentido. Mitigar é diminuir. Acabar. É o contrário, é Valeu. fomentar. Algoritmos é com temudo? Não, TI. Não, tem I normal. Tá. Normal. Ah, Miriam, sabe o que eu lembrei? Que esses tempos atrás estava dando um dilema sobre aqueles. Não é outdoor, mas é como se fosse um banner, só que inteligente nos shoppings, que tinha uma câmera que falava assim: se você leu, o seu cliente também vai ver. E tinha uma câmera em cima para confirmar que as pessoas via. Tipo, no Shopping Campo Grande tinha isso, e eu vi que o Ministério Público, algo do tipo, barrou a utilização desses instrumentos aí em locais públicos, porque eles não têm consciência, eles não sabem sobre os termos de privacidade das pessoas. Eles não sabem o que eles estavam fazendo com a imagem facial que eles pegavam. Lembrei disso agora. Eu acho que eu li alguma coisa assim também. Me parece que até em porta de banheiro tinha alguma coisa assim, eles tiraram em alguns locais, alguma coisa assim. Eu vi era também. Tipo de publicidade, só que estava muito invasivo. Invasivo. Eu vi alguma coisa assim também.
Pro, Pode falar. eu vou passar limpo só agora, porque eu demorei um pouquinho mais. Aí eu vou te enviar um pouco atrasado, tem problema? Não tem problema. Pode enviar a hora que você terminar. Tá bom, Pro, obrigada. Nada. Ô, Pro, uma pergunta. Eu mudei, eu não vou colocar título, porque aqui não pede, né? Não coube. Não pede. Não, e daí eu fiz uma gambiarra e coloquei uma linha a mais onde não tinha, tá? Mas daí eu te mando. Tá bom, tranquilo. Eu faço isso. Não, você não tá entendendo. Eu coloquei um outro papel e fiz outra linha. São ótimos. Esse caderno deu verso, até a metade, fica quieto, não fala nada não. Ai, gente. Saudade do nono, que lutava pra chegar a 20. Uhum. Tinha letra grande pra caber tudo, meu Deus. Era mais ou menos caligrafia, assim. usava 2 linhas pra palavra maiúscula. Eu colocava título, era tudo essa vida. Pulava a linha e contava, né? Riscava só pra chegar na outra linha, falava que tinha errado. Agora chora por causa de linha. Aumentava a letra no final da linha pra caber só uma palavra na próxima linha. Isso era bom no nono, agora eu... Isso. As coisas mudam. Aí o professor fala, ninguém acredita. Eu falo pro primeiro ano, eles ficam olhando pra minha cara com cara de paisagem. Gente, eu vou ter que encerrar. Vocês me mandam? Tá bom, depois eu te mando. Tá no... Isso. É pelo Classroom? Isso, no Class. Tá. Tá. Daí qualquer coisa, depois eu te mando mensagem por lá, da redação lá. Isso. Tá, gente? Me mandem, fala quem tá falando. Tá. Vão terminando, vão me mandando, tá? Fiquem com Deus, boa semana pra vocês. Tchau. Obrigada, Miriam. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Pro, obrigada. Beijo, tchau. Me mandem os textos, tá bom? Ok, vou mandar. Tá? Mandem ainda hoje. Beleza. Ninguém mais tem dúvida, Tchau. não, né? Não, eu não tenho. Obrigada, Então tá. Miriam. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.